Oi, gente, como estão? Bem, vamos hoje ter aula de filosofia. Vamos falar um assunto que a gente sempre toca nesse assunto, a gente sempre fala nesses nomes e muitas vezes a gente não sabe explicar, né? O que é que a gente acabou de falar. Por que você falou isso? Você sabe o significado? Sei não, professora. Então vamos ver. O assunto é ética e o outro moral. Você não tem moral para falar isso comigo. Aí quando eu pergunto, o que é moral? Ah, não sei. Ah, fulano não teve ética profissional. E o que é ética profissional? Não sei. Eu sei que ele não teve ética profissional. Então vamos lá. O que é ética? É o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Aqui fala que é o estudo do conjunto dos valores morais. Moral está incluído no conceito de ética. Como assim? São a mesma coisa, professora? Vamos ver? Ética vem do grego ethos e significa caráter, significa costume, significa hábito. Aqui, eu estou olhando um site aqui, e aí ele fala o seguinte, que nós, humanos, não vivemos sozinhos, certo? Há uma infinidade de relações que a gente estabelece o tempo todo com a nossa família, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de escola, com o colega de trabalho, beleza? E aí ele diz que todos nós somos singulares, ou seja, nós temos vontades, pensamentos, modos de expressão diferentes. Isso tudo está dentro da ética, tá? E aí a vida ao lado da gente. Isso serve, para que serve a ética? Para possibilitar a nossa vida ao lado dos demais, ao lado das outras pessoas e garantir assim que elas possam agir com a gente também ao longo dos anos essa noção de ética. Ética está incluída num conjunto de valores que nossa geração passa para a gente. Quais valores são esses, ok? E aí eu fiz esse esquema aqui para vocês. Ética versus moral. Ética igual moral. Ética diferente de moral. Ética versus moral. O que quer dizer versus? Vocês sabem o que quer dizer versus? Ética contra moral. Será que a ética está contra a moral? Pelo que a gente acabou de ler, não. Elas estão relacionadas. Ética quer dizer a mesma coisa que moral. Em tese, não é a mesma coisa, mas são bem parecidas, elas andam juntos. E ética é diferente de moral? Sim, é um pouco diferente de moral, mas elas estão relacionadas como eu falei, tá bom? Então, vamos ver o que é moral. Moral, de acordo com a filosofia, a gente tá vendo filosofia, então tudo isso de acordo com a filosofia, chuva boa caindo. Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, ou seja, a moral, ela pode ser mudada, professora? Pode, de acordo com a cultura, de acordo com a educação, com a tradição, com o seu cotidiano, com o seu meio ambiente, você pode mudar a sua moral, ok? Então, a moral é o conjunto de regras que a gente adquire através do tempo, com a cultura, com a educação, com o convívio na sociedade. A palavra moral, ela tem origem no latim, certo? Aqui, ó, que é moralis, que significa relativo aos costumes. Então, a moral, ela está relativa aos costumes que a gente adquire com o tempo. Dentro de moral, existe imoral e amoral. Aquilo que ele fez foi imoral. A gente diz isso, mas às vezes a gente também não sabe o que significa imoral. Imoral, ela nega ou afronta as convenções morais, certo? Ela vai afrontar o que é moral, ela vai de contra o que é moral. Então, o que é moral e o que é amoral tem essa diferença. O que é amoral é contra isso, digamos, o lado escuro da moral. Tá bom? E amoral, com lá na frente, amoral pegadinho, amoral, não tem senso do que seja moral, é uma coisa que não tem senso, tá bom? Então vamos ver aqui, continuando a falar de ética. Eu tô vendo aqui no site
que nas conversas diárias da gente, que eu acabei de falar, muitas vezes a gente fala a palavra ética e a palavra moral como se fossem palavras sinônimas, como se elas tivessem o mesmo significado, como se elas fossem a mesma coisa, como eu fiz aquele esqueminha aqui, né? Que será que ética é igual a moral? Não, não é igual, mas elas são relacionadas, elas têm a ver uma com a outra. E aí, embora tenha originalmente um sentido parecido, o que está dizendo, é possível diferenciá-las. A palavra moralidade, como eu falei, vem de costume, então nós vivemos em uma sociedade que tem normas estabelecidas do que é certo e do que é errado. Então, na moral está o que é certo e está o que é errado. A ética, digamos que seja o estudo filosófico da moral, tá bom? É a parte filosófica da moral. Quando eu digo assim, vamos viajar, a gente precisa viajar. Digamos que seja a ética falando isso, vamos viajar, aí a moral diz para a ética, na verdade, vamos voltar aqui. A moral diz para a ética assim, vamos viajar, a gente precisa viajar. Aí a ética vai perguntar, mas por que precisamos viajar? Certo? Então, a ética, ela é a parte filosófica da moral, é onde estão os questionamentos. Aí vamos lá. Aqui demais o seguinte. Por exemplo, a norma moral de respeitar uma propriedade privada, a gente tem que respeitar, ali é privado, então é moral nosso, é da nossa moral a gente respeitar aquilo ali. Tem uma placa de privado, então a gente não pode invadir, tá? Se a gente respeita, estamos agindo de forma moral, então o respeito está dentro da moralidade. Se a gente não respeita, ou roubamos ou depredamos a casa de alguém, de alguma pessoa, estamos agindo de forma imoral, que eu falei quase agora, que o imoral, ela afronta a convenção moral, ela vai de contra o que é certo, tá certo? Então vamos lá. As normas morais, elas variam de acordo com a cultura, com o tempo, período histórico, e também podem ser questionadas, podem ser destituídas. Tá bom? Então a moral também pode ser questionada. Por que você acha assim? Por que você pensa assim? Por que na sua moral você acha que isso é assim? Então, à medida que as pessoas questionam a moral, os motivos pelos quais não podem exercer tal coisa, por exemplo, antigamente as mulheres não podiam votar. Então elas podiam questionar a respeito disso. Por que a gente não pode votar? Por que a gente não tem direito ao voto? Então elas promoveram um debate ético, perguntando o porquê daquilo ali, tá bom? Então, a palavra ética, ela vem do grego, que eu falei, éticos, que pode significar também modos de ser. A ética pode ser entendida, tá, gente? O que é a ética? Ela pode ser entendida como uma reflexão sobre o comportamento moral, foi o que eu falei. A ética é a parte filosófica da moral. Então, ela pode ser entendida como a reflexão da moral, tá? As duas andam entrelaçadas. Vamos ver aqui sobre a ética e a liberdade e a responsabilidade. A palavra responsabilidade, em seu sentido original, vem de responder, de ser responsável por aquilo, de responder pelo que você fez. Então, quando a gente fala que alguém é responsável ou tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que essa pessoa ela tem condições de pensar sobre seus atos, certo? Então, quando a gente pensa sobre os nossos atos, não deixa de estar envolvido com a ética e com a moral. A ética, os valores que a gente aprende com os nossos pais, né? De respeitar, de saber chegar e sair dos lugares. Isso tem a ver com a ética e com a moral. Então, quando a gente tem responsabilidade, isso quer dizer que a gente tem condições de pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. Isso tudo a filosofia estuda, porque a gente sabe que a filosofia ela estuda o pensamento humano, o comportamento humano, tá bom? Então vamos lá. Há pensadores que discutem que a liberdade humana tem relação com a presciência divina. Alguns pensadores também discutem que a liberdade humana tem relação com a parte biológica, com a parte histórica. Há alguns que discutem que a liberdade humana está acima das determinações, certo? Aqueles que analisam que a liberdade e o determinismo, a partir do entendimento do ser humano como livre e determinado ao mesmo tempo. Tem pensadores que pensam que por a gente ter
essa liberdade a gente tá determinado também junto ao mesmo tempo, os dois andando juntos. Então vamos lá. Então, voltando à ética e à moral, elas estão relacionadas, tá, gente? Elas têm, uma tem a ver com a outra, mas não são a mesma coisa, certo? Então, lembrando que a ética é o estudo dos conjuntos de valores e a moral é o conjunto desses valores. Então, a ética, ela estuda, a moral, ela é a parte filosófica da moral, ok? Que vem com caráter, com costume, com o que a gente aprende, com o que é passado de geração a geração. Então, quando eu digo que um médico, ele não teve ética profissional, é quando de repente ali tem algum paciente com alguma coisa e ele de repente tá com a doença, alguma coisa séria, ele de repente trata mal aquele paciente, então ele não teve ética moral, ele não teve a postura que ele deveria ter, certo? Então vamos lá, para a gente simplificar aqui, a gente resumir, né? Finalizar aqui, a finalidade da ética e da moral, ela é bastante semelhante, embora, como eu falei, elas são diferentes, né? Elas são entrelaçadas, digamos, elas trabalham juntas, mas elas são semelhantes na seguinte: elas são responsáveis, tanto a ética como a moral, por construir as bases que irão guiar a conduta do homem, certo? A nossa conduta, determinando o nosso caráter, né? A nossa forma de se comportar nos lugares. Então, a ética e a moral, ela determina essa conduta, tá? Então, às vezes a gente tem questão de dizer assim, isso vai contra a moral e contra as boas condutas, né? Quando alguém faz algo de errado. Então, elas são responsáveis por isso, por essa condução, de nos guiar para termos uma boa conduta diante da sociedade, diante daquilo que nos foi passado. Ok, gente? Então, vamos lá dar uma aprofundada aí mais nesse assunto. Continue lendo, vendo outros vídeos, tá bom? E a gente se encontra no WhatsApp, tá bom? Cheiro!